Olá, Deus abençoe você que nos assiste neste vídeo. Eu gostaria de compartilhar algo da palavra de Deus com você para que juntos possamos crescer dentro deste tema que será o tema principal do nosso canal, que é vida cristã. Nós estaremos destinando este, que eu espero ser o primeiro de muitos vídeos, para abençoar a você que pretende, que deseja crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, assim como eu. Então, que nós possamos juntos aprender mais sobre a palavra de Deus. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Anderson Fonseca Gomes, sou cristão, sou servo de Deus, sirvo a Deus no ministério pastoral, sou pastor em uma igreja evangélica e eu gostaria de compartilhar o pouco conhecimento que eu tenho com você, tá bom? Para que nós possamos amadurecer juntos na vida cristã. Deixa eu só explicar. Esse vídeo ele é destinado assim, a todos os cristãos, né, que desejam conhecer mais, mas principalmente aquelas pessoas que estão começando a vida cristã agora, que não sabem o que é a vida cristã, acabaram de dar seu primeiro passo, ou aqueles que estão se reconciliando, também é destinado a você, voltar ao primeiro amor, e aqueles que são, vamos dizer, amigos do Evangelho, aqueles que são curiosos, são interessados no Evangelho, querem aprender mais, você também, tá? Esse canal aqui também é destinado para você. Então não se esqueça de, primeiramente, se inscrever, deixar o seu like e compartilhar caso você goste. Se você não gostar, não compartilhe, apenas ore por mim, tá bom? Então, como eu falei, é um canal cristão, não é um canal de teologia, embora eu precise fazer uso da teologia. Nós temos muitos canais de teologia, canais muito bons, e que você pode estudar de uma maneira assim mais técnica, talvez um pouco mais pedagógica. Então a gente não vai estar falando da teologia propriamente dita. Porém, eu preciso fazer uso da teologia para que a gente aprenda, até porque não tem como a gente crescer, aprender mais de Deus se a gente não estudar a teologia. Por quê? A etimologia da palavra teologia vem de theos, Deus, logia, estudo. Então, teologia é o estudo de Deus. De certo que nós não podemos esgotar o assunto sobre Deus. A gente só vai estudar aquilo que Deus revelou na sua palavra, os atributos dele também. Isso aí a gente pode estudar porque está revelado. Então, eu vou estar utilizando a teologia, que ela é muito importante, sim, para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, tá bom? Então, é um canal de vida cristã, mas precisa fazer uso da teologia e vai nos abençoar muito, tá bom? E, logicamente, para iniciar sobre vida cristã, nós primeiramente temos que aprender o que é ser um cristão. Você já parou para pensar o que é ser um cristão? Os cristãos representam uma das maiores, né, religiões, aqui no nosso país a maior religião, mas há muitas concepções sobre religião. Eu gostaria de me reportar à palavra de Deus para que você aprenda com a palavra, com a Bíblia Sagrada, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, o que é ser cristão à luz da Bíblia. Então a primeira coisa que eu queria falar é o momento em que os cristãos são chamados de cristãos a primeira vez. Você sabe onde é que acontece isso? Primeiro você vai ter que abrir a sua Bíblia, lógico. Você pode pegar qualquer Bíblia que você tiver, de qualquer tradução, pode ser inclusive uma Bíblia católica também. E aí você vai abrir no livro de Atos dos Apóstolos, que eu gostaria de mostrar aonde é que historicamente os cristãos foram chamados de cristãos, sem querer ser redundante, mas os cristãos foram chamados de cristãos a primeira vez lá no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Então você abra a sua Bíblia lá em Atos capítulo 11, no versículo 26, diz assim, olha só. E sucedeu, você me acompanha na sua Bíblia, sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aqui é a primeira vez, aqui nesse texto é a primeira vez que eles são chamados cristãos. Por quê? Porque a sociedade via que eles imitavam a Cristo, eles se pareciam com Cristo, eles não apenas levavam o nome, mas eles buscavam seguir ao Senhor Jesus. Então, de forma simples, o que é um cristão? É aquele que segue os ensinamentos de Cristo. E aí você pode ter pelo menos duas perspectivas do que é ser cristão. A perspectiva religiosa, que as pessoas que não são cristãos, eles nos veem apenas como religiosos, né?
Então, na perspectiva religiosa, é todo aquele que professa uma fé, uma religião cristã, seja ela qual for. Então, ele vai mais pelo viés religioso, não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é que você seja cristão seguindo o discipulado de Cristo, ou seja, seguindo o chamado de Cristo. Então, vamos dizer que não basta apenas ser cristão, basta ser um discípulo, ou seja, um seguidor, aquele que segue o mestre, aquele que imita o mestre. Então, você pode ser um cristão, simplesmente um religioso, aquele que segue regras, não pode isso, não pode aquilo, é proibido isso, é proibido aquilo, ou ser um cristão discípulo, que é aquele que imita o mestre, aquele que se torna um discípulo, um seguidor do mestre. E é essa a nossa proposta, é você seguir a Cristo. E para você seguir a Cristo, agora que a gente viu aqui o que é ser um cristão, né, historicamente foi o primeiro registro, você tem que entender que você primeiramente precisa tomar uma decisão. E qual é essa decisão? Você precisa nascer de novo. Aí nós vamos começar com a palavra do próprio Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, onde vai ter uma conversa muito interessante de Jesus com um religioso chamado Nicodemos. Olha só que interessante. Ele era um religioso, mas não conhecia ao Senhor. Nicodemos, a história de Nicodemos, o diálogo dele com o Senhor Jesus é registrada aqui no capítulo de João, no capítulo 3 de João. Diz assim, João, capítulo 3, versículo... Vamos ler a partir do versículo 3. Me acompanha aí, veja bem. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ora, só para você entender, Nicodemos era um religioso, era um cara que era reconhecido ali como autoridade religiosa. O versículo 1 diz que ele era fariseu e ele foi meio que assim na calada da noite para perguntar algumas coisas para o Senhor Jesus que ele queria entender, tá? Ele queria entender mais. E aí Jesus disse que era necessário, né, nascer de novo para poder ver o reino. E aí ele responde no versículo 4 da seguinte maneira. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja bem, Nicodemos era um religioso, mas era um cara que não estava entendendo nada daquele papo de nascer de novo. Jesus estava falando que a pessoa tinha que se converter, ou seja, ela tinha que viver uma nova vida. E como ele não entendia as coisas espirituais, ele entendia da religião, mas não entendia do que era espiritual, então ele não estava entendendo nada daquele papo de Jesus de nascer de novo. Como assim, Jesus? Eu vou entrar lá no ventre da minha mãe, vou voltar a ser criança? Não estou entendendo. Jesus disse, olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós temos o nascimento da carne, é o nascimento lá no ventre da nossa mãe, e temos o nascimento espiritual. Só nasce espiritualmente aquele que nasce em Cristo Jesus. É essa a nossa proposta. É isso que eu gostaria de falar nesse primeiro vídeo. Você precisa nascer de novo. Você precisa tomar uma decisão de nascer de novo. Você precisa se converter. E o que é converter? Algumas pessoas entendem, eu vou converter, eu vou mudar de religião. Elas sempre vão por esse lado. Uma vez um colega meu, quando eu me converti, ele perguntou, vem cá, mas por que tu te converteu? Tem necessidade de mudar de religião? As pessoas às vezes confundem, eles acham que se converter é mudar de religião, mas conversão não é isso. Conversão é ser transformado. Conversão é você experimentar um novo nascimento e não uma nova religião. Para isso eu queria citar alguns textos rapidamente aqui, para esclarecer melhor o que eu estou falando. Então, o Senhor Jesus fala lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele fala sobre a necessidade de se arrepender. Mateus 4,17 diz, desde então começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus estava pregando arrependimento. Então nós precisamos o quê? Nos arrepender dos nossos pecados, tá bom? Depois que a gente se arrepende dos pecados, a gente vai estar confessando, a gente vai estar assumindo a necessidade de ter essa nova vida, a partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Ainda em Mateus, lá no capítulo 18, né, Jesus falou sobre arrependimento de pecados, mas também o João Batista já tinha pregado sobre isso. E aqui no capítulo 18, ainda de Mateus, capítulo 18, versículo 3,
Jesus diz o seguinte, Jesus chamando o menino, versículo 2, Jesus chamando o menino pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Jesus estava usando as crianças como uma ilustração, porque as crianças apresentam um símbolo de pureza, né? Um símbolo de alguém assim, que não tem essa malícia, esse mau julgamento, e uma pessoa que na sua pureza ela confia, entendeu? Então a pureza de uma criança era necessário para que alguém herdasse o reino de Deus. E aí ele deixa bem claro aqui, utilizando o verbo converter. Se vocês não forem como uma criança e não vos converterdes, ou seja, se nós não tivermos essa experiência da conversão, nós não poderemos herdar o reino dos céus, o reino de Deus. Converter significa mudar, significa transformar. É você se transformar numa nova pessoa, numa nova criatura. E isso não acontece da noite para o dia. Embora isso seja possível, mas a gente vai ver aqui que os casos registrados na Bíblia, as pessoas se converteram, mas elas foram assim, através do Senhor Jesus, elas começaram a experimentar mudanças gradativamente. É o que nós chamamos da metamorfose. A gente pode utilizar assim, né, esse exemplo da metamorfose, utilizando aquele exemplo lá da borboletinha, quando a gente está no ensino fundamental, que a gente aprende que ela é uma larva, né? Aquela larva se transforma numa lagartazinha feia, e aí ela entra no casulo e com a metamorfose ela se transforma em uma bela borboleta. Então, trazendo esse exemplo da metamorfose, é como se nós fôssemos essa pequena larva, e aí a gente vai ser transformado numa bela borboleta. Então, na vida espiritual acontece essa metamorfose, é uma metamorfose constante. A gente pode ver que o apóstolo Paulo fala sobre essa mudança, de nós nos transformarmos em uma nova criatura. Eu quero ler mais um texto aqui com vocês, que foi o apóstolo Paulo escreveu em 2 aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta aos Coríntios, eu estou correndo aqui para o vídeo não ficar assim tão longo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Muito bom de saber disso, né? Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Então ele inicia ali um processo de metanoia, que a gente costuma chamar. Metanoia é mudança de mente, é mudança de pensamento, é a forma da gente encarar a vida. A nossa mente muda, nós temos novas perspectivas. Paulo também fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, não se conformem a esse mundo, não se moldem a esse mundo, porque vocês morreram para o mundo, vocês estão numa nova vida em Cristo Jesus. E agora que estão numa nova vida, o que precisa fazer? Buscar essa metanoia, essa mudança de mente. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E assim se inicia o processo. Então, assim, se você não tinha entendido o que era conversão, então que fique bem claro, não é mudar de religião. A conversão significa você entender isso, você entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. É você decidir isso, dizer, Senhor Deus, eu quero mudar de vida, eu entrego a minha vida, porque o Senhor Jesus disse que aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder por ele vai ganhar. Então, assim, entregue sua vida para o Senhor Jesus, você não vai estar perdendo, você vai estar ganhando vida em abundância, ganhando vida eterna. Então, convido você a fazer isso. Se você ainda não fez, ainda não tomou essa decisão de nascer de novo, então faça isso agora. Entregue a sua vida. Eu posso dizer que a vida cristã começa agora. Começa a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Quando você entrega a sua vida para que o Evangelho te transforme. Faça essa metanoia na sua vida. Logicamente, como eu já falei, não é de um dia para o outro. Isso não acontece da noite para o dia. Isso é um processo. Alguns são mais lentos, outros são mais rápidos.
Todo mundo tem um tempo, mas de forma geral é um processo lento. Nós precisamos ter paciência e buscarmos ao Senhor todos os dias. É buscar ao Senhor, buscar na palavra, buscar em oração. A gente vai em outros vídeos falar mais sobre a palavra de Deus, sobre oração, sobre o Espírito Santo, sobre o que é ser igreja, por que tem que fazer parte de uma igreja, tudo isso à luz das Escrituras, tá bom? Tenha paciência. Essa é uma palavra muito difícil nos dias de hoje, é paciência. Mas o primeiro passo você precisa dar agora, é se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz lá em Romanos capítulo 1. Então eu convido você quer se tornar um cristão? Se você não é cristão, ou se você, por algum motivo, se afastou de andar com o Senhor e quer tomar uma decisão agora, eu te convido a, então, confessar Jesus Cristo, tá? Declarar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E a partir daqui se inicia uma nova vida em Cristo Jesus. Não vou lhe garantir que amanhã você vai amanhecer mudado. Não é assim. Tem muitas coisas na vida que às vezes demoram a sair. Ora, veja bem, às vezes você passa uma vida fazendo um monte de besteira, não é? Aprontando, fazendo muita coisa e de uma noite para o dia acha que vai mudar, seria muito fácil. Isso é possível, mas nós percebemos que Deus ele trabalha com o tempo, tá bom? Então, eu convido você a orar nesse momento. Você que quer tomar essa decisão, eu gostaria que você fechasse seus olhos, pensasse nessa decisão que vai tomar e pedisse que Deus viesse realmente morar no centro do seu coração. A gente, quando é novo convertido, a gente tem uma ilustração muito legal, que nosso coração é como se tivesse aqui um trono. E nesse trono está sentado o eu. E quando você se converte, você tira o eu do trono. E quem é entronizado lá no coração, de uma forma ilustrativa, quem é entronizado é o Senhor Jesus. Mas na verdade é isso que tem que acontecer mesmo. Cristo tem que ocupar o trono. Ele é o centro da sua vida. Então, se você quer tomar essa decisão, feche seus olhos e repita assim comigo. Diga assim, Senhor Jesus. E aí você diz o seu nome para ele, tá bom? Senhor Jesus, eu te declaro como Senhor e Salvador da minha vida. E te peço que venha morar no meu coração para sempre. Diga assim, eu abro mão de todos os outros deuses, de todos os outros senhores, e te declaro como meu único Deus, como meu único Salvador, como meu único Senhor. Vem morar comigo, Senhor. Vem encher a minha vida e venha me conduzir conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Essa oração é apenas para que você tenha um norte para saber como você deve orar. Você sempre tem que pedir a Deus que a vontade de Deus seja feita, que Ele te dê forças para que você possa caminhar ao lado do Senhor Jesus. Eu costumo falar que tomar uma decisão de seguir a Cristo não é difícil. Difícil é se manter, tá bom? Porque há uma luta entre a nossa natureza carnal e a espiritual. A espiritual quer fazer a vontade de Deus e a carnal quer fazer a nossa. Então você vai começar uma luta. Mas lembre-se, nessa luta você não está só. O Senhor Deus, Ele está contigo. Então, inicia-se aqui, para você que não era cristão, essa nova trajetória. E você deve buscar a Deus todos os dias, não só por necessidade, mas também por prazer, porque é um prazer estar na presença da pessoa mais importante para você, que é o Senhor Jesus. Nos próximos vídeos a gente vai estar falando mais. Eu não sei determinar qual é o dia, o horário que eu vou estar postando os vídeos no canal, tá bom? O canal é Pastor Anderson Gomes, mas o que eu posso garantir é que toda semana a gente vai ter um vídeo novo para que possa lhe abençoar e a gente vai estar falando sobre os princípios. Enquanto isso, busque a Deus, não procure palavras bonitas, coloque aquilo que está no seu coração, orando diante dele, tá bom? Vamos orar mais uma vez agradecendo a oportunidade e pedindo que daqui para frente Deus nos permita aprendermos juntos e crescermos na graça e no conhecimento dele, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado por a oportunidade deste vídeo, por este momento, e que todas as pessoas que vierem a ouvir, a assistir esse vídeo, elas possam, assim, em nome de Jesus,
serem abençoadas, serem edificadas, aqueles que estão fracos possam se fortalecer, aqueles que estão duvidosos possam ter certeza de que esse é o caminho, e aqueles que estão firmes tomem cuidado para que não caiam, e que todos que vierem assistir de alguma maneira sejam edificados e assim eles possam se fortalecer cada vez mais no Senhor. Abençoe este canal para que ele seja não apenas mais um canal do YouTube, mas um canal de bênção espiritual para todos aqueles que vierem a participar. Assim eu te peço todas essas coisas no nome santo do Senhor Jesus. Que assim seja, a gente se encontra no próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar, tá bom? E deixar o seu like e se inscrever. Que Deus nos abençoe. Um abraço a todos.